Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 6 de 2 Samuel, versículos de 8 a 11, tem uma daquelas experiências interessantes que a Bíblia nos traz para nossa reflexão, meditação, avaliação, correção. Davi quer fazer uma coisa boa, mas não consulta a Deus e acaba não executando como deveria e tem então uma tragédia. Ele quer conduzir a arca até Jerusalém, bota num carro novo, usar no momento em que o carro vai virar e a arca vai cair, ele toca e acaba morrendo naquele instante. Isso provoca em Davi um sentimento, dois sentimentos mistos que ele vive. O primeiro dele, ele fica chateado, aborrecido, com raiva. Ele não faz as coisas como deveria e reage dessa maneira. Como às vezes pode acontecer conosco, não consultar a Deus, não fazer da maneira de Deus, os resultados, as consequências que virão em decorrência disso, e você ficar chateado, aborrecido, com raiva. E Davi transiciona esse sentimento porque depois ele fica com medo. Ele fica aborrecido, ele fica chateado com o que tem acontecido e ele até usa uma palavra que para eles tinha o significado de uma tragédia, de uma calamidade, quando Uzá morre. E depois ele pensa sobre a santidade de Deus e ele fica com medo. Então ele procura um lugar para deixar a arca diante daquela situação, não pode prosseguir da forma que ele estava, então ele procura um lugar para que a arca pudesse ser acolhida, as pessoas com medo, e agora a santidade de Deus, quem vai se aproximar dessa arca? E aí uma casa se abre, a casa de Obed-edom, da descendente de Levi, um lugar devido onde a arca poderia ficar. As pessoas estavam com medo, as pessoas não queriam se aproximar, e Obed-edom então diz: pode trazer a arca para minha casa, pode ficar aqui, não tem problema. Irmãos e irmãs, na obediência da fé, de uma vida digna, uma vida que honra a Deus, uma vida que não tem medo de Deus, uma vida que quer se aproximar e ter intimidade com Deus, as portas se abrem e acolhe e diz: não, Senhor, pode ficar. Lembra dos dois discípulos a caminho de Emaús, quando eles chegam na sua casa e eles dizem para Jesus: fica conosco, Senhor. Porque, irmãos e irmãs, não tem o que temer a presença de Deus. Temos que reconhecer a santidade de Deus, mas não temer a Deus. E qual é o resultado dessa obediência, dessa intimidade, desse relacionamento, desse querer? A bênção. O período que a arca ficou na casa de Obed-edom foi um período de bênção. E diz que abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Não somente ele foi abençoado, mas toda a casa dele, toda a família dele. Porque ele abriu as portas, porque ele acolheu, porque ele não temeu, mas ele desejou, ele quis e ele fez ter uma intimidade com o Senhor. E o Senhor o abençoou. Penso que para nós, queridos, esse desejo, essa vontade, esse querer de ter a presença de Deus, com certeza nós seremos abençoados. E não somente nós, individualmente. Mas a bênção será extensiva àqueles que estiverem próximos a nós. Por isso deseje, acolha, receba a presença de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.